Eu vou te dar um spoiler sobre esse vídeo. Você provavelmente vai se decepcionar com ele. Porque ou você gosta muito do João Paulo e veio ver alguém falando muito bem dele, que é um dos maiores da história, colocando o João Paulo realmente num patamar gigantesco para a história do Santos Futebol Clube, ou você veio ver alguém falando que o João Paulo não é nada disso, foi muito fraco, que não precisa de gratidão, e que passou da hora dele ir embora, e que ele era banco com razão, e tudo mais. Veja bem, esse é um vídeo em que eu não vou nem pro 8, nem pro 80. Spoiler dado, muito que bem, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e João Paulo não é mais jogador do Santos Futebol Clube. Ele, nesta quinta-feira, teve sua transferência ao Bahia oficializada. A gente pode até discutir, mas já discutimos na live do Trio, em outros tantos vídeos aqui, é uma opinião até conhecida minha, de que o Santos precisa de um goleiro reserva. É sempre importante ter dois goleiros de bom nível, e o Santos, a partir deste momento, deixa de ter um. Mas eu tento também entender o lado do jogador que quer atuar, até o lado financeiro do Santos, a gente vai discutir sobre isso. Enfim, registro apenas que eu acho que, tecnicamente, é importante que o Santos, já que não tem mais o João Paulo, vá atrás de um goleiro. Eu, particularmente, uma opinião minha, que pode estar errada, não confio no Diógenes como um goleiro reserva imediato, pois sim, tem o trauma de 2023 até hoje, quando o João Paulo se lesionou, virou um desastre maior do que já era. Então é necessário sim ter um goleiro reserva. Se o Santos entende que é o Diógenes, que é o João Fernandes, que hoje em dia é o quarto goleiro, né, subiu da base no começo do ano, ou se entende que é o João Pedro, que é o goleiro titular do Sub-17, que às vezes joga pelo Sub-20 e que é facilmente o de maior potencial do 17 para cima, essa é outra história, a gente vai descobrir nos próximos dias. Mas, neste momento, minha opinião é, o Santos precisa de um bom goleiro para ser reserva do absoluto Gabriel Brazão. Dito isso, eu separarei este vídeo em 2 pontos antes de voltar na questão do 8 ou 80, dos extremos ao final. Para chegar nesses pontos, eu vou ler a matéria do Diário do Peixe, publicada agora às 2 da tarde, um pouco antes de eu gravar, estou gravando 3 e pouquinho, que fala que o Bahia assinou com obrigação de compra pelos direitos do João Paulo. Isso é um fator importante. Até ontem à noite, quando essa notícia surgiu, falavam em opção de compra. São palavras parecidas, cujos sufixos terminam com ão, né? Mas que mudam bastante em termos de significado para o futuro do Santos. Se for uma opção de compra, o Bahia pode falar não quero ao final do empréstimo, que supostamente seria até o final deste ano, e o João Paulo voltar e manter seu contrato até 2027. Mas tanto o Diário do Peixe quanto o De Olho no Peixe indicam que é uma obrigação de compra e que o João Paulo cedeu ao Santos seus direitos, seus próprios direitos econômicos, como um fator de gratidão pela história no clube, o que de fato é muito legal. Até aplaudo essa atitude. Só que se ele cede os direitos, só pode ser obrigação de compra, porque esses direitos precisam ser comprados pelo Bahia. Então vamos ler a matéria. Pequeno intervalo no vídeo para mostrar essa belíssima capinha, hein? Essa belíssima capinha de quem? Da Golcase. É da Golcase, licenciado oficial do Santos Futebol Clube. Belíssimo azul da nova camisa do Santos, com o Neymar Júnior com o número 10. Você pode colocar o seu nome, você pode comprar do Ney, pode ser outro número. Personalize sua capinha e quando comprar uma, levará 2, tal como o Pedro Rocha, que me mandou fotos do presente Dia dos Pais que ele ganhou. Olha só, você pode mandar sua foto ainda e a foto do seu pai para a Golcase, que neste mês de agosto tem essa capinha maravilhosa. Você compra uma, leva 2, personalizada com fotos. Compra uma, leva 2 com o cupom Eu Vim de Santos lá na Golcase. QR Code na tela, link na descrição. No Diário, o goleiro João Paulo será cedido ao Bahia por empréstimo com obrigação de compra. Para viabilizar a negociação, o arqueiro abriu mão dos 30% dos direitos econômicos pelos quais tinha direito, deixando 100% ao Santos. Além de abrir mão também de dívida do clube entre luvas e salários. Olha, isso seria realmente muito legal. Ou é, né? Muito legal. Vamos colocar no presente. Além disso, coloca-se no contrato que ele não atua contra o Santos. Santos que pega o Bahia daqui 2 rodadas, inclusive, mas não sei se isso fica valendo só pelo período de empréstimo ou se depois de comprado. Aí eu acho que não, né? Seria um contrato um tanto quanto alternativo. Mas enfim. O De Olho no Peixe também diz que apurou essa questão, mas aumenta o tempo de empréstimo para 10 meses, ou seja, até o meio do ano que vem. E aí sim viria essa obrigação de compra. Então o Santos faturaria, digamos assim, com o João Paulo a partir do meio do ano que vem. De qualquer maneira, entraria um dinheiro, nenhum dos dois colocou. A gente espera que seja um valor bom,
mas acredito que não tanto quanto há uns 2 anos, talvez, um pouco mais, quando, por exemplo, o Flamengo pensou no caso, quando houve sondagens de times europeus, e o João Paulo optou por ficar. Valorizo muito essa escolha dele por ficar. Falei em alguns vídeos até que ele devia estar tão irritado com a ruindade do time de 2023 que devia se irritar, se arrepender até de não ter ido para o Flamengo, mas ficou e construiu uma história interessante até o capítulo quase final, né, de 2023, que não é exatamente dos mais agradáveis, digamos assim. Se o Santos conseguiu colocar o João Paulo no Bahia com obrigação de compra, eu entendo como uma situação boa para o clube. O João Paulo a gente não pode esquecer, apesar de já estar com seus 30 anos, não idoso, mas em termos de experiência no futebol, é o famoso ativo, é um menino da Vila, é alguém que o Santos teve na base, cuidou, preparou para o profissional e no momento certo até colocou para ser titular do time. É um goleiro que ajudou na campanha da Libertadores de 2020, por exemplo. Ele joga a semifinal contra o Boca, né? Importante lembrar. Teve outros grandes momentos e eu diria até que adiou o rebaixamento do Santos ali em 2021-22, quando o time já era grotescamente ruim. Não à toa ele foi apelidado por muitos torcedores de Noé e é uma piada autoexplicativa. Pois bem, então acho muito interessante se de fato for essa obrigação de compra, porque aí o Santos fatura junto a um ativo que cuidou por tantos anos, mais de 10 anos, eu não tenho certeza quantos anos de base o João Paulo teve no Santos, mas já são 10 anos de profissional, então mais de 10 anos no clube. Beleza, dá para entender a venda com obrigação, o empréstimo com obrigação de compra, dá para entender de verdade. Caso essa apuração seja alterada em algum momento, a gente volta aqui e comenta a situação de opção, mas parto do princípio que tanto diário quanto de olho no peixe estão corretos. Então, é uma venda, por assim dizer, interessante. Aí vem os 2 pontos. O primeiro é o dinheiro, né, a questão financeira. O João Paulo provavelmente perdeu valor, né? E eu não digo nem pela lesão no tendão de Aquiles que teve no ano passado, que inclusive transforma o Brasão em titular. Eu digo, apesar de com certeza isso entrar na conta de quem paga, eu digo porque o João Paulo, em 2023, já não era o mesmo, e aí em 2023 talvez arrastado por toda uma podridão de um elenco e de um clube que nos colocaram naquela situação, já não era o mesmo de seu auge, que é de 2020 a 2022 ali, quando, de novo, ele teve jogos épicos, históricos, tem 200 mil vídeos aqui no canal elogiando, mas ele caiu de produção. Claro, nessa volta cai o valor também, porque, querendo ou não, todos dentro do Santos julgaram o Brasão como titular absoluto. Isso conta os treinos. Então, nos treinos, acho que o Brasão mostrou que hoje, até por ser 6 anos mais jovem, se não estou enganado, talvez 5, é superior ao João Paulo, normal. Ele também perdeu valor pela falta de evolução no próprio jogo dele. O João Paulo sempre foi ótimo no cara a cara, a gente sempre elogiou aqui. Mas a bola aérea do João Paulo sempre foi muito fraca, muito fraca. E ele não evoluiu isso. A gente em 2020 falava, olha, cara a cara, outras questões, ótimo. Bola aérea, tá falhando. 2021, ótimo, bola aérea, tá falhando. 2022, 2023, a bola aérea, tá falhando. Ele não mostrou evolução nesse quesito. Então, vamos fazer aqui o Flamengo chegou em 2021, 2020, 2021, para falar com o Santos e pensar no João Paulo. Ele enxergava um goleiro que poderia evoluir em outras questões, como a gente enxergava. Eu sempre acreditei que o João Paulo poderia, a gente cobrava isso, no fim das contas não evoluiu. Só que não é só a gente que viu que não evoluiu, os clubes também viram. Então, o João Paulo comprado hoje não é o João Paulo de 4 anos atrás, em termos de potencial. Hoje o João Paulo é um cara formado, é difícil que ele mude algumas coisas dele. De repente ele vira um gênio da bola aérea lá no Bahia e é uma surpresa, pode acontecer. Mas hoje ele ainda não tem esse quesito. Então é um goleiro que perdeu o valor porque não evoluiu em pontos claramente fracos. Eu não estou nem incluindo a questão dos pênaltis porque não tem nem como avaliar, faz mais de um ano que a gente não vê o João Paulo tentando defender um pênalti. Para o Santos em si, isso prejudica a negociação. O Santos perdeu meio que o timing, né, de vender por muito. Hoje tem que vender por menos, independentemente de quanto o Bahia paga, que a gente ainda não sabe. Eu tô gravando esse vídeo 3 e pouco, porque eu gravo o Eu Vim de entrevista de quinta-feira, então
para soltar esse vídeo assim que eu preciso gravar um pouco antes. Então se mudou alguma coisa a gente volta e fala. A atitude do Santos aqui, também financeira, é se livrar de salário. O Bahia já passa a pagar o salário a partir de agora e depois comprando. Já não tem mais nada a ver com o Santos. Então o Santos basicamente economiza, né? Faz uma aposta na economia financeira direta e não na teórica, hipotética, que é o que eu sempre digo. Para economizar, você precisa ganhar, porque você ganha mais dinheiro, é uma economia, né? Você está gastando proporcionalmente menos em relação aos prêmios que você está ganhando. A economia com o João Paulo é simplesmente básica. Você deixa de pagar um salário alto, que ele com certeza ganha no Santos. É uma aposta do Santos. E a outra questão é a mentalidade. A mentalidade do time de 2023 e também de... Bom, não vou generalizar, falar de todos, mas meio que passa a impressão de todo mundo que jogou a Série B, é que tá tudo bem, né? É uma mentalidade que foi construída no Santos nos últimos anos, que eu sempre combati aqui, falando da normalização da mediocridade. É uma mentalidade exposta recentemente, no famoso caso do Neymar no vestiário contra o Mirassol, talvez, quando me fugiu o jogo, acho que foi contra o Mirassol, talvez contra o Inter. Que é algum jogador falando, não, mas na próxima vai, o Neymar vai P nenhuma, vamos agora, vamos trabalhar, né? Cobrando. O Santos libera o Pituca, libera o João Paulo, começa a trazer jogadores vencedores tipo o Zé Rafael e o Mike, o próprio Neymar, claro. Me parece uma busca inteligentíssima por uma troca de mentalidade, de se livrar cada vez mais de jogadores que nunca ganharam nada, e desculpa, o João Paulo tá nisso, por jogadores vencedores que querem continuar vencendo e não se acomodarem. E essa questão da mentalidade para mim é muito importante, é você colocar no clube pessoas que não aceitam o médio, querem sempre o melhor. E eu não tô acusando o Pituca e o João Paulo de aceitarem o médio, eu não convivo com eles, eu não sei. Mas a declaração do Pituca no passado de que esse time brigaria pela Libertadores, essa história recente, o João Paulo ter jogado todo esse período, por mais que esteja longe de ser culpado por isso, esse período de queda mesmo do nosso conceito de futebol dentro do clube, faz com que talvez o Santos queira se livrar de personagens dessa movimentação para melhorar internamente a sua própria mentalidade. Isso é muito interessante. Por fim, acho que a questão do timing, né? Eu vou falar do 880, mas só voltando no timing. É engraçado, porque o João Paulo foi um cara com potencial enorme de ser ídolo. Ídolo é pessoal, claro, mas ele na história do clube acaba não se colocando assim. Mas que se fosse vendido antes, provavelmente a gente faria toda uma despedida emocionada aqui. E não está sendo o caso. Mostra como, né, o timing não foi o ideal para uma venda. Mas é a vida. 8 ou 80? O 8 ou 80 é o seguinte. A gente está acostumado... Eu falava mais isso no começo do canal, mas às vezes vale voltar a esse tópico. São os extremos. Hoje na internet, ou você odeia essa coisa pior da história, ou você ama essa coisa melhor da história. E com todo o respeito ao João Paulo, eu não o amo. E mesmo com respeito ao João Paulo, eu tô longe de odiar o João Paulo. O João Paulo não é o maior goleiro da história do Santos. Não é nem o do século. Mas também não é o pior goleiro da história do Santos. O João Paulo não é o culpado pelo rebaixamento. Acho que para você falar o João Paulo é o culpado por 2023, você tem que ser, por todo respeito, ignorante, né? Salvei de falar coisa pior. Mas o João Paulo é um dos culpados pelo rebaixamento. O João Paulo teve ótimos momentos com a camisa do Santos. Acabei de falar aqui no vídeo. Quantos vídeos a gente não tem elogiando aqui? Mas também tem problemas graves. Né? Podem ser até pontuais, mas eles sempre existiram. Então, se você acha que o Santos está acertando, não precisa xingar quem acha que o Santos está errando. E eu vi muitas pessoas que acham que o Santos está errando, desesperadas, chamando os outros de ingrato. Não existe gratidão no futebol. Ciclos se encerram, eu realmente acho que o do João Paulo se encerrou como titular. Aceitaria de reserva, ele não quer, o Santos entende que está tudo bem não ficar ele, então segue a vida. Não seja 8 ou 80, tem muita coisa entre o pior e o melhor. E o João Paulo não é o pior, não é o melhor, e foi tudo bem. Até o dia 6 de dezembro de 2023. Ali a história mudou, ciclos se encerraram automaticamente, e infelizmente mesmo, porque o João Paulo teve grandes momentos, no futuro ele será mais lembrado por fazer parte daquele time do que por atuações épicas que infelizmente não nos levaram a títulos.
Futebol tem dessa, futebol não é exatamente justo. Talvez a justiça realmente não exista no futebol. Boa sorte ao João Paulo, menos quando jogar contra o Santos. Não necessariamente ele, mas toda a partida do Bahia, afinal de contas, somos santistas.